Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português, a nossa última aula da semana, tá bom? Nossa aula de gêneros textuais, beleza? Então vamos aqui continuar falando sobre o artigo de opinião. Tá bom? E agora a gente vai falar sobre a estrutura desse gênero textual. É nosso penúltimo gênero, estamos quase terminando o livro de gêneros textuais, para falarmos aqui unicamente apenas do livro de produção e o livro de gramática. Tá bom? Estamos já quase no finalzinho, né, do nosso ano letivo, depois de tantas dificuldades, estamos chegando lá, né? Vamos conseguir completar mais um ano pandêmico, com várias dificuldades, se adaptando cada dia mais às nossas necessidades, e vamos que vamos, já estamos chegando no final, bom? Então, vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui. Vamos finalizar hoje esse gênero textual com as análise das estruturas da estrutura textual. Como vocês viram na última aula, realizamos algumas atividades sobre esse gênero. Hoje, vamos fazer aí uma análise da estrutura. Bom, só um minuto, pessoal. Estava falando com o pessoal aqui, pessoal, desculpa pela demora, sim. Então, vamos fazer hoje a análise da estrutura desse gênero textual, que é o artigo de opinião. Como vocês viram na última aula, fizemos a atividade, vamos utilizar o mesmo texto que nós lemos, que é o preconceito linguístico deveria ser crime, para realizar essa análise, tá bom? Eu vou pedir que vocês peguem seus livros e vocês vão abri-lo na página 80, tá bom? O livro de gêneros textuais na página 80. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou aproveitar para colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom? Pessoal, vou compartilhar aqui com vocês também a minha tela, logo em seguida, após analisarmos aqui a estrutura, para a gente fazer essa análise comparando com esse texto aí. Bom, gente, vamos lá. Então, como eu já falei para vocês no início na nossa aula, o artigo de opinião, ele é similar à redação, tá bom? O artigo de opinião, ele é similar à redação, ele tem características similares. A estrutura é a mesma, as características são as mesmas, só que temos algumas diferenças que vão aí determinar se é uma redação ou se é um artigo de opinião, se é um texto dissertativo argumentativo ou se é um texto opinativo. Beleza? Tem uma pequena característicazinha aí, quase irrelevante, mas que é necessária para definir, determinar se é um artigo de opinião ou se é uma redação. Primeiro, o artigo de opinião, qual é a sua função? O artigo de opinião objetiva
exposição. Bom, pessoal. Pronto. Então, artigo de opinião. Primeiro, função. Objetiva a exposição da opinião pessoal do autor acerca de um tema específico. Ou seja, pessoal, o artigo de opinião ele tem como função indicar a opinião de um autor acerca de algo. Por exemplo, a gente tem um texto sobre a legalização do aborto. Ou seja, você concorda com a legalização do aborto ou não? E aí a gente tem aí esse questionamento. E aí cada um de vocês vai poder opinar acerca disso, tá bom? Vai dar a opinião de vocês acerca disso, acerca da legalização do aborto, se vocês concordam ou não. Então você vai expor a sua opinião. O tema, no caso, é a legalização do aborto. Você vai dizer se você concorda com isso ou não, tá bom? Mas o tema é esse. Então, você tem o direito de dar a sua opinião. É diferente da redação, em que sentido? Na redação, você dá a sua opinião, mas não de forma pessoal. Você se baseia em argumentos científicos, tá? Para completar e complementar a sua opinião sobre esse tema. No artigo de opinião, você tem a possibilidade de usar a sua opinião pessoal, tá? O que você pensa, o que você acha, suas convicções pessoais, religiosas, culturais, regionais, etc. Tá bom? Porém, pessoal, uma das outras características do artigo de opinião é a seguinte: você precisa utilizar também dados, fontes e referências para fundamentar seus argumentos. Não quer dizer que eu posso dizer assim, eu acho um exemplo, você acredita em Deus, o tema é esse, a crença em Deus. Eu acredito em Deus, certo, beleza, é a minha opinião, eu tenho o direito de expô-la quando eu quiser, mas eu preciso também ter algum argumento de forma que eu consiga expor a minha opinião de forma fundamentada, de forma coerente, de forma coesa. E não que fique uma opinião vaga, uma opinião, sabe, sem fundamento, sem base nenhuma. É necessário ter uma base, é necessário ter um fundamento para que a minha opinião ela seja válida, tá bom? Então, para validar a sua opinião, é importante que você utilize dados e fontes e referências, tá? Citações também são muito importantes, tá bom? Muita gente acha que, por ser um artigo de opinião, você não precisa utilizar aí
fontes, utilizar dados, não precisa utilizar base científica, mas está errado. Por ser um artigo, mesmo sendo um artigo de opinião, sendo a sua opinião, você precisa sim indicar aí bases científicas para complementar aquilo que você está tentando dizer. Se você concorda com a legalização do aborto, é bom que você utilize alguns pretextos científicos para comprovar e para fundamentar a sua opinião. De acordo com o cientista tal, uma gravidez indesejada ela pode gerar vários problemas familiares, financeiros que podem comprometer a vida do indivíduo e a vida da mãe também. Enfim, você vai apresentar argumentos que convençam o leitor da sua opinião. Por isso que é parecido com a redação. A diferença é que na redação você sempre se baseia pela ciência. Em um artigo de opinião, você pode sim utilizar seus argumentos também pessoais e experiências pessoais, tá bom? Muito bem. Vamos lá agora, outra característica, é um texto argumentativo, como eu já acabei de falar para vocês, significa que você tem que argumentar, não é simplesmente dizer, eu acredito em Deus e ponto final. Eu acredito em Deus e quem não acreditar vai para o inferno. Não, não é assim. Você tem que ter um argumento, você tem que argumentar, você tem que dizer de onde você se baseia. Eu me baseio pela Bíblia, eu me baseio pela Bíblia. A Bíblia diz lá em João, etc., que pronto, já tem uma base, já consigo complementar mais o meu argumento. É diferente eu simplesmente chegar utilizando as minhas próprias palavras e dizer isso, tá? Dê preferência para citar autores conhecidos, tá? Pessoas conhecidas. Por exemplo, se você citar a Bíblia, pela aceitação mundial da Bíblia, seu argumento ele poderia ser válido sim, mas não muda o fato de que se você utilizasse argumentos científicos, você teria uma base ainda maior e melhor para aquilo que você está dizendo. Tá bom? Seria uma base ainda melhor e ainda maior. Então, é um texto argumentativo. Vocês podem sim argumentar utilizando a opinião de vocês, beleza? Precisam apresentar argumentos e fundamentos para o seu posicionamento. Determina o posicionamento do autor em relação ao tema. O que isso quer dizer, professor? O artigo de opinião, pessoal, ele consegue nos indicar aí a opinião do autor acerca de algo. Ele consegue nos mostrar aí qual é a opinião daquele autor quanto àquilo, que a gente chama de posicionamento. Quando a gente fala opinião, a gente fala posicionamento. Por exemplo, qual é o seu posicionamento quanto ao uso de drogas, lícitas e ilícitas? Qual é o seu posicionamento? Ou seja, qual é a sua opinião, qual é o seu argumento, qual é a sua visão sobre isso? O que é que você acha sobre isso? Tá bom? É justamente isso que ele quer saber. Ele quer saber aí o seu posicionamento, ele quer saber aí a sua opinião acerca de algum item aí, de algum tema. Tá bom? Então, meu posicionamento contra o aborto, eu não concordo, aí eu concordo. Por quê? Tá? Então, isso indica o seu posicionamento, beleza? Pronto. Outra característica, utiliza dados, fontes e referências. Isso aqui eu já mencionei, mas vale a pena a gente mencionar de novo. Utiliza dados, pessoas. Quanto mais dados vocês utilizarem, fontes, referências, citações, mais fundamentado ficará o seu argumento. Tá? Então, é importante que vocês utilizem aí algum tipo de fonte, algum tipo de referência, algum tipo de dado. Isso aí vai ajudar, pessoal, para que vocês consigam melhorar aí a argumentação de vocês, melhorar aí o argumento para ficar algo mais fundamentado, tá bom? Quanto mais fundamentado ficar, melhor e mais reconhecido seu argumento ele vai ser, seu posicionamento vai ser, tá? Referências, vocês podem citar livros que falam sobre aquele assunto, podem citar revistas, podem citar algum tipo de conteúdo que fale sobre aquilo, tá bom? De forma que ajude o argumento de vocês a ser válido, a ser aceito. Tá bom? Citações também de outros artistas, de outros autores que falaram sobre aquilo. Tudo isso vai ajudar. Tá bom? Muito bem. Essas são as principais características aí do artigo de opinião. Até então, a única coisa que o diferencia da redação é que o artigo de opinião ele tem a possibilidade de utilizar a sua própria opinião e podem ser escritos na primeira pessoa. A última característica é podem ser escritos
na primeira pessoa. Podem ser escritos na primeira pessoa. Bom, ou seja, você pode utilizar eu, pode utilizar o pronome eu, meu, nosso, tá? Você pode utilizar todos esses pronomes que está correto, tá bom? Porque aí, como é um texto de um artigo de opinião, você pode usar aí a primeira pessoa, você pode usar a primeira pessoa, no caso é você, para indicar a sua opinião acerca de um assunto específico. Tá bom, meus queridos? Então, essas são as principais características do artigo de opinião, tá bom? Agora a gente vai passar para estudar a estrutura textual desse gênero. Então, qual é a estrutura do artigo de opinião? Ele se estrutura, pessoal, nessas três partes aqui. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Bem parecido também com a redação. Onde temos a introdução, temos o desenvolvimento e temos a conclusão. São três parágrafos principais. Nesses três parágrafos aí a gente vai indicar essas três coisas. A introdução é onde você vai falar sobre o tema. Vou fazer uma divisão melhorzinha para vocês. Desenvolvimento, conclusão. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, vocês vão apresentar breve informação acerca do tema a ser discutido. Então, por exemplo, se vocês vão trabalhar o aborto, vocês começam o artigo de opinião de vocês com algumas informações sobre o que é aborto, quando começou, o que é essa prática, quais são os procedimentos, tá? O que leva alguém a abortar. Você vai introduzir o tema, você vai falar um pouco sobre o tema, tá bom? E ao falar sobre o tema, você vai ali dando algumas informações já sobre o seu posicionamento, beleza? Muito bem. No desenvolvimento, pessoal, vocês já vão começar a apresentar o ponto de vista de vocês, tá? Os seus posicionamentos daquilo, tá? Vocês vão desenvolver os seus argumentos. Então, inicia a apresentação dos argumentos e do ponto de vista do autor. Então, é aí que vocês vão começar o quê? Vocês vão começar já a indicar o ponto de vista de vocês, os argumentos que vocês vão utilizar, já mostrar o posicionamento, se vocês concordam ou se vocês discordam com aquilo, tá? Todas essas informações acerca do posicionamento de vocês do tema, beleza? O desenvolvimento é uma parte muito importante, porque é basicamente esse parágrafo que vai definir qual é o posicionamento de vocês acerca desse tema, o que é que vocês acham sobre esse tema. Tá bom, pessoal? Só um minutinho, tirar uma dúvida aqui rapidinho, tá? Pronto, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês aqui, dando continuidade aqui, a estrutura ela é parecida com a da redação. Então, introdução, breve informação acerca do tema a ser discutido. Vocês podem trazer algumas informações sobre o aborto, sobre como é feito esse procedimento, quais são as etapas, tá? Vocês já podem começar mesmo, até falando mesmo dos riscos aí. Mas eu aconselho que na introdução vocês não comecem a falar o que vocês acham ainda, tá? Deixem essa parte para o desenvolvimento e depois para finalizar com a conclusão. Na introdução, como eu disse anteriormente, só falem um pouco do tema, deem algumas informações sobre o que é o aborto.
Desenvolvimento. No desenvolvimento, pessoal, vocês vão começar a apresentação dos argumentos. Vocês vão começar a argumentar, a falar o que vocês acham, e aí vocês já vão indicar o posicionamento de vocês. Se vocês concordam com o aborto, vocês já vão começar a dar alguns argumentos para fundamentar a opinião de vocês. E se vocês discordam com a legalização do aborto, vocês também já vão começar de antemão a apresentar a opinião de vocês acerca desse tema. Tá bom? Tudo começa aí no desenvolvimento, que é onde o leitor já vai conseguir entender o posicionamento de vocês através dessa parte aí do texto, que é uma das partes principais e mais importantes para entender o posicionamento de vocês acerca desse texto. Tá bom? E, por último, a conclusão. Pessoal, a conclusão é o fechamento dos argumentos, apresentando um parecer final. É aí, pessoal, que vocês vão dizer já a opinião de vocês de forma geral, tá bom? Fechando todos os argumentos que foram ditos durante o texto e apresentando aí o parecer final, que é a opinião final de vocês sobre esse tema, que no caso aí é a legalização do aborto. Tá bom? Então, a conclusão é uma parte muito importante do texto, porque ela vai fechar aí, junto com os argumentos que vocês apresentaram ao decorrer do texto. Então, a estrutura, como vocês podem perceber, é exatamente igual à estrutura da redação. O que vai diferenciá-los é que, na redação, vocês não utilizam a primeira pessoa, não utilizam-se opiniões pessoais. Já no artigo de opinião, vocês têm essa possibilidade de utilizar a primeira pessoa para complementar aí a resposta de vocês, para indicar aí a opinião de vocês acerca do tema. Tá bom, gente? Pronto. Então, fizemos aqui uma análise da estrutura do artigo de opinião, de todas as informações que vocês precisam saber acerca desse gênero textual. Beleza? Vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai responder as próximas atividades aqui da página 34 e das páginas em diante. E eu vou tentar pegar aqui com vocês alguns textos de fora, né, para realizarmos a análise desses textos, tá bom? Juntamente com as estruturas propostas, beleza? Então a gente vai pegar alguns textos da internet e vamos fazer aqui uma análise da estrutura que a gente acabou de ver. Ou até mesmo a gente pode usar aqui esses textos que estão aqui no livro, né? Porque no livro de vocês ele dá aí vários textos para a gente trabalhar em cima desses textos, tá bom? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida sobre esse artigo de opinião, podem falar comigo, por exemplo, eu estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, tenham um bom descanso. Qualquer dúvida, pode ir lá no presente. Vou deixar aqui um minuto para vocês copiarem, passarem para o caderno de vocês essas anotações aí. Bom, qualquer dúvida, estou à disposição lá. Fiquem com Deus, meus queridos, e vejo vocês na nossa próxima aula semana que vem. Bom final de semana, bom descanso e até a próxima aula. Tchau, meus queridos.